Oi, bom dia, irmãos. Bom dia, irmãos do Guerreiros de Oração. Eu queria trazer uma palavra curta aí para vocês hoje, para a gente poder refletir, para a gente poder pensar um pouquinho como o nosso Deus é maravilhoso, né? No livro de Provérbios, capítulo 6, Deus fala que tem 6 coisas que Ele odeia e 7 que Ele abomina, né? E nessa linguagem poética da Bíblia é para mostrar a ênfase à 7ª coisa que Deus abomina. E Deus fala justamente que Ele abomina aquele que semeia discórdia entre irmãos. Então, aquele que traz divisão, né? Aquele que se opõe a o que Deus quer fazer, né? A vontade de Deus. E uma coisa que eu estava estudando esses dias, assim, que me chamou muita atenção e me deixou muito alegre, é que apesar da nossa tradição religiosa a gente ter os nomes Diabo e Satanás como nomes próprios, né, para o nosso inimigo, em nenhum momento na Bíblia Deus revela, Deus fala o nome desse ser, o nome dessa criatura, né, o nome desse ser que era um ser celestial que Deus criou para glorificar o nome dele, mas que se rebelou e levou uma galera de anjos também se rebelando contra Deus, né? Deus não revela nem o nome dele, Deus não dá essa honra para ele. Deus ele só chama ele de diabo e de Satanás, inimigo, opositor, adversário. Todas essas palavras significam basicamente a mesma coisa. Se você for ver Satanás, ele significa adversário, né? Diabo significa o opositor, né? É muito próximo o significado das duas palavras. E ele nada mais é do que isso. Ele é um ser, né? É uma pessoa que se opôs aos planos de Deus, que provocou o que está escrito aqui em Provérbios 6:19, o que semeia discórdia entre irmãos. O que semeia discórdia, né? Semeia divisão. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente está propagando a nossa teologia, a nossa religião, e não entrar nesse jogo de semear discórdia entre irmãos, né? Eu sempre falo que a gente vai ter muita surpresa no céu, em relação a quem a gente vai encontrar lá e quem a gente não vai encontrar, né? A Bíblia mesmo relata que grandes líderes do Senhor se desviam no meio do caminho, e a Bíblia fala que Deus tem os pequeninos dele, que ele trata com uma atenção que a gente às vezes não entende, né? Então, muita gente que se diz cristão, que vive na aparência do bem, às vezes o coração não está em Deus, né? E muita gente que a gente olha e não dá nada para a pessoa, às vezes a pessoa erra um monte, a pessoa tropeça, a pessoa cai, tenta levantar, cai de novo, mas Deus ele vê o coração da pessoa, e de repente a gente vai encontrar essa pessoa lá no céu porque ela creu. Não é porque ela fez ou deixou de fazer alguma coisa, é porque ela creu. E Deus sabe a força que Ele dá para cada um de nós, Deus sabe o entendimento que Ele dá para cada um de nós, né? A Bíblia fala que quando a gente tem entendimento, Paulo fala: não queiram ser todos vocês ensinadores do Evangelho, porque vocês vão ser cobrados com mais vigor, com mais rigor. E não... quanto mais Deus dá conhecimento para a gente, mais a gente vai ser cobrado. Isso é um fato bíblico. E se a gente usa esse nosso conhecimento para trazer divisão, né, para começar a criticar os outros que às vezes não têm o mesmo conhecimento, para criticar os outros que no nosso entender não estão certos, a gente vai trazer essa divisão, e a gente vai ser justamente esse versículo 19 de Provérbios 6, que semeia discórdia entre irmãos. Paulo ousou dizer, no grego, ele usou a mesma palavra que a Bíblia chama o diabo, né? Paulo usou para descrever irmãos, para descrever mulheres na igreja que propagavam fofocas e divisão na igreja local. Então ele falou, a Bíblia não traduz como diabo, mas no original grego ele fala que essas mulheres são diabas na igreja. Ele usa a palavra diabolos, a mesma palavra. Então nada mais é do que são opositoras aos planos de Deus, são adversárias do plano de Deus,
né? E Satanás é o caluniador, Satanás é aquele que acusa, o acusador, né? Simplesmente é um adjetivo. Então, veja como Deus ele não escreve certo por linhas tortas, ele escreve certo por linhas retas, amém? Tudo que ele escreveu tem propósito, e Deus não quis dar honra a esse ser. Às vezes a gente dá muita honra a esse ser. Ele é simplesmente um ser que se rebelou contra Deus, assim como muitas pessoas também se rebelam contra Deus dentro de igreja, tendo a sua teologia, exercendo a sua função, fazendo alguma coisa, mas se rebelam contra Deus, porque a rebelião está no coração. A rebelião está no coração. E a Bíblia chama essas pessoas de diabos. Por isso que Pedro, quando Pedro se opôs àquilo que Cristo queria fazer na cruz, o que Jesus falou para ele? Para trás de mim, Satanás. Ele não falou que Pedro estava possuído, ele não virou para Satanás que estava do lado e falou, não, ele falou, para trás de mim, seu opositor, seu adversário, você que não pensa na vontade de Deus, mas você está pensando na vontade dos homens. Então é muito sutil, é muito menos megalomaníaco, pirotécnico do que a gente imagina, né? As coisas espirituais. Deus ele quer a obediência da gente. Deus ele quer que a gente use tudo que a gente tem de conhecimento na nossa mente, no nosso coração, toda a força que Ele nos dá, e que a gente busque seguir Ele com todas as nossas forças, né? Buscar a Deus em primeiro lugar com toda a tua força, todo o teu entendimento. Então são pessoas diferentes, com forças diferentes, com entendimentos diferentes, que buscam o mesmo Deus. Então a gente precisa se unir. A gente precisa se unir. O que eu tenho visto nas igrejas é muita divisão. Com a internet surgiu muitos teólogos de blog que às vezes são neófitos, né? São iniciantes na fé e já estão pregando, já estão achando que sabem tudo de Bíblia, e a gente não pode cair nesse erro, né? Então eu queria passar essa mensagem, acabou ficando mais longa do que eu imaginei, mas eu queria passar essa mensagem para vocês que estudam a Bíblia, vocês que oram diariamente ao Senhor, vocês que estão sempre buscando fazer o melhor para o Senhor, que colocam as primeiras coisas diante do Senhor, né? As primícias da tua vida estão diante do Senhor. Você pensa antes no que o Senhor quer e depois no que você quer. Para vocês, que Deus abençoe, para que vocês sempre estejam unidos, para que a gente, né, esteja sempre unidos, e que a gente possa buscar a Deus com toda a força, com todo o entendimento, e colocar Ele no devido lugar, em primeiro lugar, né? Então eu agradeço todos os dias por fazer parte desse grupo. A gente não tem a dimensão do que é esse grupo, no mundo espiritual, o que acontece no mundo espiritual quando a gente se reúne para orar, e Deus está vendo tudo isso. Deus tem um propósito, Deus tem um plano para cumprir na nossa vida, amém? Que Deus abençoe, boa semana para todo mundo, e a gente vai conversando aí todo dia. Um abraço.